Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início agora à nossa próxima aula da disciplina de Administração de Cargos e Salários. Relembrando um pouquinho, então, o que a gente viu na aula anterior. Nós começamos a falar da parte de análise de cargos, que é a parte onde a gente vai fazer esse processo de descrição das tarefas, das atividades. E para isso nós comentamos que essa etapa, essa fase, né, de análise de cargos é feita em duas etapas. Primeiro, a coleta de informações, que pode ser feito basicamente de 4 maneiras, ok? Que a gente citou na aula passada: questionário, entrevista, observação, ou utilizando a combinação de 2 ou dos 3 métodos. E aí nós entramos na parte da descrição e especificação de cargos e salários, ok? O que seria então essa parte de descrição e especificação? Com base nas informações e nos dados levantados através daqueles métodos que a gente citou, vai ser elaborada a descrição e a especificação do cargo específico. E aí, como está dizendo aí no slide, isso tem que ser de forma organizada e padronizada. Existem algumas regras, existem algumas maneiras que são mais corretas para se fazer essa descrição e essa especificação. Vamos entender melhor então alguns termos para a gente conseguir elaborar essa descrição. Primeiro, definição de cargo. O que seria o cargo? É a posição da pessoa dentro da empresa. É a posição que a pessoa vai ocupar dentro da empresa. E é o que a gente ouve falar por aí: auxiliar administrativo, gerente de marketing, assistente de RH, analista financeiro. Isso é o cargo, é a posição que a pessoa tem dentro da empresa, ok? E isso, obviamente, existem funções específicas para esses cargos. Não dá para um analista financeiro executar tarefas de um auxiliar de RH, por exemplo, ok? Então, tem que ser com funções similares, funções que se referem ao cargo específico. Nos próximos itens aí, como vocês podem acompanhar, função e tarefa é muito semelhante. Tarefa é uma atividade pontual. Por exemplo, arquivar um documento, atender uma ligação, redigir um relatório. Então, são tarefas pontuais. São atividades pontuais. Isso é uma tarefa. Função é esse conjunto que é atribuído para aquele cargo ou para o indivíduo. Então, qual é a função do cargo de auxiliar administrativo? Um exemplo. Então, arquivar documento, atender ligação, redigir relatório. Então, esse conjunto de tarefas que vai formar a função da pessoa. Ok? Tudo bem? Então, aí seguindo, para a gente partir para o contexto lá da descrição de cargo, o que seria então a descrição de cargo? Baseada nesses termos aí, nesses conceitos que a gente viu agora. A descrição de cargo, ela é o relato de todas essas tarefas e atividades a ser desempenhada por aquele cargo. Ok? Então eu vou relatar. E aí, mais para frente, a gente vai ver como que eu vou fazer esse relato, como que eu vou desenvolver essa descrição, ok? Mas que fique claro, como está dizendo aí no slide, esse relato, ele deve ocorrer de forma organizada, ele deve ser claro, deve ser objetivo e simples, de fácil entendimento. Para quê? Olha só na continuação do texto aí. Para que qualquer leigo na função possa compreendê-lo, ou seja, uma pessoa que talvez não tenha conhecimento nenhum daquele cargo, essa pessoa vai pegar essa descrição e vai conseguir entender, compreender o que aquele cargo deve fazer, o que aquele cargo deve executar.
ok? Por isso essa descrição de cargo ela deve seguir esses padrões, essas características, ser organizada, clara, objetiva e simples, ok? Para isso, ela deve obedecer alguns critérios básicos. Primeiro, ela deve ser impessoal, ou seja, sempre redigir na terceira pessoa, e a gente vai ver alguns exemplos nessa questão. E as atividades, ela deve iniciar com o verbo no infinitivo. Vamos lá? Aí coloquei 2 exemplos, né? Elaborar relatório, desenvolver projeto, atender ligação no infinitivo com essas terminações, né? Ar, ir, or, enfim, ok? Então o verbo deve ser no infinitivo. Atender ligação, arquivar documento, redigir relatório, ok? Então a descrição de cargo basicamente tem essa característica.